Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula mais importante do espanhol. Essa aula vai servir de base para você pronunciar bem as palavras. Nós vamos falar sobre o alfabeto. Vamos começar pela letra A. A letra A faz um som aberto em espanhol. Eu vou dar alguns exemplos. Como na palavra banana, em espanhol se diz banana, banana. Então, eu não vou dizer banana, ok? É assim que eles pronunciam. O meu próprio nome, Amanda, Amanda. Gigante, guantes. Fama, lâmpada, tá? Então, eu não vou dizer fama, vou dizer fama. O A é aberto, sempre, ok? Agora vamos para a letra E. Então, letra E é sempre... A letra E sempre vai fazer um som fechado em espanhol, diferente da letra A, tá? Então, ao invés de dizer café, como a gente diz em português, bem, aberto, café, não, você vai dizer fechado. Café, café, médico, médico, fé, império, acesso, escuela e cero. Então, não é escuela aberto, é fechado. Escuela, escuela, tá? Então, letra A, som aberto, letra E, som fechado, ok? Agora vamos para a letra G. A letra G, quando ela está antes de uma letra I ou de uma letra E, ela vai fazer o som do nosso RR do português. Por exemplo, gente, gestación, gênero, genial, gigante, girar, tá? Mas se não estiver antes de um E ou de um I, aí você vai ler normal. Por exemplo, a palavra guantes, que significa luvas, ou a palavra gato, ok? Então, a letra G, antes de um I ou de um E, funciona como nosso RR do português. Agora vamos para a letra H. A letra H em espanhol se diz letra H. H. E a letra H não faz nenhum som, tá? Então, hola, oi, hacer, hogar, honor. Ok? Agora vamos para a letra I. Ok, então a letra I vai fazer igual a letra A, um som aberto, tá? Então eu vou dizer dia, jardim, jardim, energia, áudio, diploma, energia, tá? Então é sempre um som aberto. Então eu não vou dizer dia, sim dia, ok? Agora vamos para a letra J. A letra J faz o som do nosso RR do português, mas aí não tem aquela regrinha que eu disse sobre a letra G. Ela sempre, em qualquer lugar, não importa se tá no começo ou no meio da palavra, ela sempre vai fazer o som de RR. Então, jirafa, jabón, jardín, juguete, joven, trabajar, mujer, e assim vai. Ok? Agora, vamos falar sobre a letra L, tá? Então, se você conseguiu entender tudo até aqui, nessa parte você precisa prestar bastante atenção. Sobre a letra L tem muita coisa que se aprender, tá? Então, quando a gente tem um L normal no começo da palavra, somente um L, você vai ler normal, como em português. Por exemplo, liquadora, liquadora, limpiar, limpiar, normal. Quando você tem uma palavra que começa com dois L's, aí já muda. Então,
A leitura dos dois L's, ela vai depender do país. Existem diferenças de sotaques que se faz em cada país para o que a gente chama de doble L, que é o L duplo, tá? Então, na Espanha, eles leem isso como se fosse uma letra I, tá? Então, llamar, llegar, llenar, ok? Ou então, se tiver no meio da palavra os dois L's, medalhas, medalhas. É como se você arrancasse os dois L's e colocasse a letra I. Llamar, llegar, llenar, medalhas. Ok? Essa é uma pronúncia muito comum e muito geral. E é uma pronúncia que eu recomendo, porque ela é fácil de se fazer, tá? Quando se trata da Argentina e do Uruguai, esse doble L, o L duplo, equivale a um CH, a um SH, tá? Seria mais ou menos assim: chamar, chegar, chenar, medachas. É um sotaque diferente que eles fazem, tá? E quando se trata de alguns outros países, alguns colombianos falam assim também, nós temos uma terceira pronúncia possível, né? Que é o som de DJ. Llamar, llegar, llenar, medallas, tá? Então, é como arrancar aqueles dois L's e colocar um som de DJ no meio. Llamar, llegar, llenar, medallas. É uma pronúncia muito bonita também. Ok? Eu recomendo que você escolha qual dessas pronúncias você gostaria de fazer e sempre que encontrar palavras que tenham esse L duplo, repetir. Sempre fazer esse mesmo sotaque, sempre que tiver dois L's, ok? Se o L estiver no final, você vai levar a língua lá em cima para pronunciar, tá? Por exemplo, Brasil, Brasil. Vai lá em cima a língua. Não vai fazer isso com som de U, Brasil. Não. Som de L, Brasil. Ok? Ok. Então, sobre o L é isso. Ok? Terminamos. Bastante coisa isso. Muitos detalhes aí que a gente viu até agora. Agora vamos para a letra O. A letra O também faz um som fechado, igual a letra E. Tá? Por exemplo, na palavra sótano, sótano, eu não vou dizer sótano, eu vou dizer sótano, com som de O, não som de O. Ok? Filosófico, filosófico, não vou dizer filosó, filosófico. Harmônica, implicação, tá? Então, som de O sempre fechado. Agora vamos para a letra R. Sobre a letra R, tem bastante coisa para a gente falar também. A letra R, no começo da palavra, faz uma vibração. Então, eu vou dizer rotina, ruta, roçado. Essa vibração, ela não sai de primeira. Eu tive que praticar para conseguir fazer ela, porque não é um som que a gente costuma fazer no português, tá? E quando a gente tem dois R's, a gente vibra também. Então, aburrido, aburrido, arriba, corrientes. Tá? Arriba, inclusive, é uma palavra que é muito conhecida, né? E se o R estiver sozinho, aí não precisa vibrar, como é o caso da palavra Caribe. Caribe, Caribe. Ok? Agora vamos para a letra V. Você pode fazer o som da letra V como se fosse o B de bola. Por exemplo, vamos, vida, vacaciones. Existem países que fazem bem parecido com o som, fica como um intermediário entre V e B, como se fosse uma mistura. Existem países que fazem isso. Não são todos, não é muito comum, então eu te aconselho que você sempre leia o V como se fosse um B de bola,
Isso eu te aconselho. Mas, caso você veja, existem exceções onde fazem esse intermediário. Fica bem sutil e às vezes parece o V do português mesmo. Ok? Vamos agora falar sobre a letra X. A letra X faz esse xi, como a gente faz quando fala táxi. Táxi. Extremo, extremo, extrañar, extrañar, exnovio, exnovio. Tá? Existem algumas exceções também, onde o X funciona como R, como o RR, né, de português, que é, por exemplo, na palavra México. México. Então, se for um nome de lugar, eu recomendo que você conheça, né, as exceções, você pode pesquisar mais a fundo. Existem alguns nomes de lugar em que tem a letra X e aí vai funcionar como RR. E agora a gente vai falar sobre a letra Y. Antigamente ela era conhecida como Y, mas depois da reforma ortográfica a gente chama de letra I, letra I. Ela vai seguir a mesma coisa do que eu falei, vai depender do país. Então, na Argentina, som de SH, desayuno, chuca, cherno. Na Espanha, desayuno, yuca, yerno. Ou essa terceira possibilidade de ler também seria com som de DJ. Desayuno, yuca, yerno. Ok? Então, vai acompanhar aí o som que você escolheu para fazer quando você vê palavras com 2 L's. Ok? Quando a gente tem esse I com a ideia de adicionar, por exemplo, branco e preto em espanhol, blanco e negro. Então, a gente não utiliza E, a gente utiliza o Y, né? A letra I. Então, aí nesse caso, ele vai ter som de I, blanco e negro, tá? Somente nesse caso aí ele vai ter som de I. Eu não vou dizer blanco, negro, não importa se você tá na Argentina, aí ele vai funcionar como I mesmo, tá? Se for nesse sentido de adicionar alguma coisa, tá? Maria e João, não sei, Maria e Juan, ok? Consegue entender? Quando precisar usar para adicionar alguma coisa. Última letra, que é a letra Z. A letra Z em espanhol não faz a vibração que a gente faz em português. E essa eu acho que é uma das letras mais difíceis, porque quando a gente está no automático falando em espanhol, sai a vibração que a gente faz no português. E não se deve fazer ela em espanhol. Ela funciona como se fosse o nosso C cedilha do português, ou um SS, tá? Então, sapato, Sara, empezar, surdo e sordo. Sapato, Sara, empezar, surdo. Ok? Então, eu não vou dizer zapato, Zara. Não, tá? Não faz essa vibração. Ok. Em espanhol, a gente tem uma letra a mais, que é a letra ñ, e essa é a última letra. A letra ñ equivale ao nosso NH do português. Tá? Então, eu vou dizer mañana, mañana, sueño, niñez, tacaño, tá? Então, é como se eu arrancasse aquele N e colocasse um NH. Aí eu consigo pronunciar bem, ok? Terminamos, então. Esse é o nosso alfabeto em espanhol, mas existem 2 detalhes mais que eu gostaria de comentar, que é algo sobre a letra S e também sobre a letra C e Z, tá? Isso são coisas muito específicas, tá? Mas eu gostaria de explicar aqui para que você entenda, já que a gente está falando sobre sons. A letra S, em espanhol, alguns países fazem o S aspirado. Então, ao invés de pronunciar bosque, pronunciam bosque. Estar, bastante,
maestro. Letra é uma aspiração do S. É muito comum você ver isso na Argentina, em muitas regiões da Argentina. Existem outros países que fazem essa aspiração do S também. Você pode escolher fazer ou não, tá? As duas maneiras de pronunciar são corretas, né? Bosque ou borque, né? Aspirando S. Então, só para você conhecer que existe isso, tá? Agora vamos falar sobre a letra C e a letra Z. Existem algumas regiões da Espanha, algumas regiões do mundo, né? Que fazem, mas é bastante comum você ver isso na Espanha. Por exemplo, canción, eles dizerem canción, ou seja, prende um pouco a letra C. Ou na palavra sumo, pronuncia zumo, prende a letra Z, tá? Então, isso também é comum de acontecer, para que você conheça. Pode pronunciar da maneira que você achar melhor, mas para você saber que isso existe. Eu espero que você tenha conseguido aprender bastante com essa aula e que você pare, estude, encontre textos para ler e colocar o que você aprendeu aqui em prática, ok? Obrigada, espero que tenha gostado dessa aula.